Boa noite, pessoal. Nós já vamos começar. Tá todo mundo me ouvindo? Fazer um teste de áudio aqui. Tá dando para ouvir? Todo mundo me vendo? Como é que tá aí? Vou ver os comentários aqui. Tá joia? Todo mundo tá me ouvindo? Muito boa noite. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui hoje comigo para assistir esse vídeo. Eu sou Vinícius Faria, sou médico, psiquiatra e psicogeriatra. Eu tenho explicado para vocês aqui o que é a psicogeriatria, né? É a área da medicina dentro da psiquiatria que estuda a saúde mental dos idosos. E eu tinha combinado com vocês, não é, que hoje, a partir de hoje, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, eu faria um vídeo ao vivo aqui no Facebook para a gente conversar, bater um papo sobre assuntos interessantes em saúde mental e principalmente em saúde mental do idoso. Então, no dia 1º de outubro foi o dia do idoso, né? Meus parabéns a todos os idosos. E a gente sabe que a saúde mental como um todo no Brasil, infelizmente, é muito negligenciada. E com a saúde mental do idoso não é diferente, não é? Então a gente tem poucos lugares no Brasil que são voltados para o atendimento em saúde mental do idoso. Então eu resolvi, né, fazer esse vídeo de estreia falando justamente sobre isso, né, em homenagem a todos os idosos. Então, para a gente entender um pouquinho, ter uma noção, né, do panorama do idoso hoje no Brasil. Atualmente nós temos cerca de 21 milhões de idosos no Brasil. Isso corresponde a cerca de 10 a 12% da população brasileira. Isso tem mudado drasticamente. A população de idosos no Brasil tem crescido acima da média mundial. A gente está passando por um momento de transformação da nossa população. Tanto é que a estimativa é que esse número mais que dobre até 2040. Então, em 2040, a gente vai ter cerca de 54 milhões de idosos, que são pessoas acima de 60 anos. E isso vai representar mais de 20% da nossa população. Uma mudança drástica em relação ao que a gente vive hoje, né? Isso traz impacto importante na nossa sociedade, no nosso sistema de saúde. Para vocês terem uma ideia, em 1940, quem nasceu em 1940 tinha uma expectativa de vida de aproximadamente 39 anos. Bem pouco, não é? Agora a gente está se aproximando de uma expectativa de vida de 80 anos. Como eu disse, isso tem impacto, né, dramático no jeito que a gente vive na nossa sociedade. E aí, a gente está aumentando essa expectativa de vida, mas em relação à qualidade de vida, o que a gente está propiciando, né, para essas pessoas que estão vivendo mais? Será que a qualidade de vida está acompanhando de maneira satisfatória a expectativa de vida? A percepção que a gente tem é que não. A gente tem muito que melhorar ainda para oferecer uma vida realmente com qualidade para essas pessoas que estão vivendo mais. Isso é decorrente de vários fatores, né? Então, tanto mudanças laborais, né? Então, em relação ao trabalho, que muda muito com a terceira idade, então a questão da aposentadoria, de repente se ver, né, sem aquela função no trabalho, mudanças sociais e familiares, então o papel da pessoa vai mudando com o passar do tempo, isso muda drasticamente com o envelhecimento, o papel que essa pessoa desenvolve dentro da família, além, é lógico, das mudanças no corpo e na mente, né? As mudanças no corpo e na mente vão trazer, né, limitações variadas para o idoso, e isso vai depender bastante do jeito que essa pessoa envelhece. Então, a gente sabe que, infelizmente, com o passar do tempo, né, a idade é o principal fator de risco para doenças crônicas e degenerativas. E isso é muito importante também na questão da saúde mental. E eu falo isso principalmente relacionado às demências, né? Então, a demência mais conhecida é a doença de Alzheimer. O que acontece? É uma perda cognitiva, né? Então, a capacidade daquela pessoa de raciocinar, de ter sua memória, de ter um pensamento claro, de se organizar, de planejar as coisas, vai diminuindo a ponto disso ter um impacto no dia a dia, de alterar a funcionalidade. Isso, né, é um grande fator de risco, é a idade, mas também depende muito de como a pessoa vive.
E a gente sabe que qualidade de vida e o estilo de vida é fundamental. Então, quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar também em prevenção. E prevenção, que a gente tem de melhor hoje para essas doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, é atividade física e se manter mentalmente ativo. Então, quem quiser prevenir isso, tem que fazer igual esse rapaz aqui, ó, que desde jovem, andando de bicicleta e lendo o seu jornal. É claro que não dá para fazer isso, né? Isso é muito perigoso, mas a ideia é que as pessoas, né, nós nos mantemos ativa e psicologicamente ativa. Bom, então eu resolvi trazer aqui para vocês hoje uma explicação, né, sobre alguns conceitos relacionados ao envelhecimento, mais especificamente quando a gente fala de saúde mental, e o que dá para esperar do envelhecimento normal e quais são alguns sinais de alerta, né, para que essa pessoa ou seu familiar procure ajuda, um sinal de que as coisas não vão bem. Infelizmente, como eu tinha dito, os serviços de saúde mental para idosos são muito escassos aqui no Brasil, então a gente consegue prevenir muito pouco, e mesmo quando se faz um diagnóstico, geralmente o diagnóstico é tardio. E a gente sabe que quanto antes a gente fazer o diagnóstico, mais chances a gente tem de fazer um bom tratamento e de ter resultados melhores. Então fiquem atentos, que agora eu vou falar para vocês sobre conceitos muito importantes em relação ao envelhecimento, e depois sobre o envelhecimento normal e os sinais de alerta. Então vamos lá, um conceito muito importante diz respeito à autonomia e independência. Tá? A autonomia é a capacidade da pessoa de se determinar, de ter o livre-arbítrio. Então é a capacidade de fazer suas escolhas, de planejar as suas atividades, né? De tomar suas próprias decisões. Está muito relacionado com capacidade psíquica. Relacionada com a autonomia está a independência. A independência diz respeito à capacidade da pessoa de botar em prática a sua autonomia. Está mais relacionado com as questões físicas. Então, se a pessoa consegue fazer as suas coisas sem ajuda ou com um mínimo de ajuda, de auxílio. Então, por exemplo, a pessoa pode ter autonomia de, por exemplo, lidar com as próprias finanças, mas pode não ter a independência, se algum fator físico impedir, de ir até o banco, por exemplo, por não conseguir mais dirigir, ou por não ter o movimento das pernas. Ou, por exemplo, a pessoa tem a autonomia de decidir ir ao banheiro, mas não consegue chegar até o banheiro sem ajuda, levantar da cama. Vejam como independência e autonomia estão bem relacionados. Então, a autonomia diz respeito às funções cognitivas, mentais, e precisa da independência, né, de ter essa integridade física para conseguir colocar essa autonomia em prática. Nessa sequência, eu vou poder diferenciar para vocês a diferença entre senescência e senilidade. Senescência é o envelhecimento normal, o envelhecimento sadio. Mesmo que o indivíduo tenha alguma doença, por exemplo, diabetes ou hipertensão, ele vai manter a sua autonomia e a sua independência. Não vai ter um impacto no dia a dia da pessoa. Isso é o que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento sadio. Se alguma coisa acontecer que seja ou a independência ou a autonomia da pessoa esteja comprometida, a gente vai chamar de senilidade. Alguma coisa aconteceu nesse processo de envelhecimento que começou a tirar as capacidades, a funcionalidade dessa pessoa. E aí entra um conceito muito importante quando a gente fala de saúde mental, no que diz respeito à reserva cerebral e à reserva cognitiva. Todos nós temos uma reserva no nosso organismo, seja do nosso corpo, seja da nossa mente. Para o dia a dia, a gente não está usando o máximo que o nosso corpo pode oferecer. Então é muito simples de imaginar. Se eu estou andando na rua e por algum motivo eu preciso correr, meu corpo tem uma reserva física que vai me permitir correr, certo? Pelo menos por um tempo. Com o cérebro e a nossa cognição, as nossas faculdades mentais, é a mesma coisa. Se a gente tem um cérebro sadio, né, que é bem formado, que foi bem cuidado ao longo da vida, não sofreu nenhuma agressão por causa de acidente, ou mesmo pequenos machucadinhos que pressão alta e diabetes podem causar, a gente tende a ter uma reserva cerebral maior, ou seja, um cérebro que tem uma capacidade maior de se adaptar quando precisar de ser mais exigido. A mesma coisa é a nossa reserva cognitiva. Ao longo da vida, nós vamos estimulando as conexões cerebrais, né? Então aqui, se vocês verem, são várias conexões cerebrais.
E isso a gente faz através de adquirir conhecimentos, experiências de vida, de exercitar o nosso cérebro. Quanto mais a gente exercitar o cérebro ao longo da nossa vida, mais reserva cognitiva a gente vai ter para o envelhecimento. Ponto central do envelhecimento é que essas reservas vão se diminuindo ao longo da vida, ao ponto que quando a gente envelhece, a gente vai ter menos capacidade de adaptação. Se essa nossa capacidade de adaptação não tiver uma boa reserva, qualquer coisa que nos agredir ou que exija mais da gente, a gente não conseguir ter reserva para suprir, isso pode se tornar doença e comprometer a funcionalidade. Então, para vocês entenderem, é mais ou menos assim. Imagine que na reserva cognitiva seria como se a gente fizesse vários caminhos, várias conexões no nosso cérebro. Se a gente perder um ou dois caminhos, não tem problema, porque a gente vai ter vários outros que vão chegar no mesmo lugar, que vão dar conta. Se a gente não desenvolver essa reserva cognitiva ao longo da vida, por exemplo, menos caminhos, se a gente perde um caminho importante, isso com certeza vai levar a um prejuízo maior e vai causar um envelhecimento do tipo senilidade, que é um envelhecimento patológico, com doença, como eu tinha explicado antes para vocês. Legal, agora que vocês entenderam esses conceitos, vou falar um pouquinho para vocês o que esperar do envelhecimento normal. Então, do ponto de vista das emoções, tudo na nossa vida, na verdade, a gente envelhece como a gente vive. Então, se a gente cria bons hábitos ao longo da vida, a gente vai aumentando as nossas reservas e o nosso envelhecimento tende a ser muito mais saudável. Com as emoções é a mesma coisa. Se ao longo da vida nós treinamos nossas emoções, se a gente cria habilidades de lidar bem com elas, a tendência é que, com o envelhecer, a gente se mantenha assim, que a gente tenha um bom controle das emoções, que a gente consiga um nível de adaptação maior a situações estressantes ou perdas na vida, Se ao longo da vida a gente não treina isso e não tem um bom domínio das nossas emoções, não consegue controlá-las, a tendência é que isso se agrave com o passar do tempo, justamente por conta da capacidade menor que o idoso tem de se adaptar. Então lembre-se que capacidade de adaptação, flexibilidade são coisas que vão diminuindo com o envelhecimento normal. O idoso tem por tendência expressar menos as emoções. Então é só a gente pensar, um adolescente, por exemplo, ele tende a ter suas emoções mais exacerbadas, aquela coisa de que quando está alegre pra caramba, quando está triste pra caramba. O idoso tende a ter isso com menos amplitude, É uma maneira que o cérebro encontra de reservar energia para não ter que fazer grandes adaptações, Então, geralmente a emoção do idoso é mais contida. Em relação à cognição, então, como eu havia dito para vocês, a cognição é a nossa capacidade mental, de a gente lidar com o mundo, de explorar o mundo, de ter as nossas ideias, de tomar as nossas decisões, de ter a nossa memória, Tem a cognição, assim como o envelhecimento cerebral, não acontece de uma maneira homogênea no ser humano, no nosso cérebro. Tem algumas áreas que vão ser mais preservadas e outras que vão ter um pouco mais de declínio com o passar da idade. Aqui lembre-se que eu estou falando do processo de envelhecimento normal. Então, algumas áreas da cognição que são plenamente preservadas com o envelhecimento são o vocabulário, os conhecimentos gerais e a atenção. Então, aquele vocabulário que a gente adquire ao longo da vida, normalmente ele vai se preservar. A mesma coisa com os conhecimentos gerais. Então, aquilo que a gente aprende sobre o mundo, sobre as coisas, isso tende a ser mantido na nossa memória mesmo com o passar do tempo. A mesma coisa para a atenção. A atenção tem pelo menos dois tipos. A nossa capacidade de manter o foco nas coisas, Então, a nossa atenção voluntária, que a gente fala, e a capacidade de a gente estar atento ao ambiente, que é a atenção espontânea. Então, eu posso estar focado aqui em falar com vocês agora, mas se acontecer alguma coisa lá fora na rua que precisa da minha atenção, eu vou conseguir desviar essa atenção. No idoso, isso tende a estar completamente preservado.
Então, isso garante que atividades, né, por exemplo, como a leitura, em que, né, o foco é importante e que o vocabulário vai estar mantido, a capacidade de leitura, sejam perfeitamente normais no idoso, tá? Então, não é para estar comprometido no idoso que está envelhecendo naturalmente. A mesma coisa tocar um instrumento, fazer atividade de casa, dirigir e trabalhos no limiar normal. Outras capacidades mentais, né, da cognição, normalmente têm um declínio maior com o passar da idade, mesmo no envelhecimento normal. Então, a principal delas é a velocidade de processamento. A velocidade de raciocínio, a velocidade com que o cérebro funciona, naturalmente é menor no idoso. Pensa assim, quando você compra um computador ou um celular, no começo ele está rapidinho. Usou alguns meses, um ano, encheu de coisa, ele já começa a ficar mais lento, já começa a travar. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, o idoso vai ter o seu processamento normal, mas a velocidade tende a ficar diminuída. A mesma coisa para as funções executivas. Função executiva diz respeito a fazer um planejamento, se projetar no futuro, tomar decisões mais rápidas, usar memória de curta duração, que a gente chama de memória de trabalho, por exemplo, guardar o número de um telefone que vai ter que usar daqui a pouco. Isso tende a estar diminuído no idoso. E também a memória episódica. A memória episódica é aquela de acontecimentos da nossa vida. Então, a tendência é que as memórias mais antigas sejam mais bem guardadas e memórias mais recentes de coisas que aconteceram podem ser perdidas sem que isso represente doença, tá? Mas sempre vale a pena estar atento a que tipo de memória que está perdendo. Na prática, o que acontece é o seguinte: situações que exijam do idoso atenção dividida, ou seja, ele precisa prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, lidar com várias informações e ter que processar isso muito rápido, o idoso pode ter dificuldade, tá? Quando eu digo que pode ter dificuldade, não quer dizer que ele não vai conseguir fazer, mas ele vai ter que se concentrar mais, isso vai exigir um esforço mental dele maior, tá? Mas geralmente no envelhecimento normal, isso aqui não vai causar prejuízo para o dia a dia, para a funcionalidade da pessoa. Um outro aspecto muito importante, que muita gente pergunta, é em relação ao sono. Naturalmente, com o envelhecimento, vai ocorrer alterações no sono, não tem como, tá? Então, o sono do idoso tende a ser mais superficial e fragmentado. O que é isso? A gente tem várias etapas do sono, que a gente chama de arquitetura do sono. Umas etapas mais superficiais e outras mais profundas, que é aquele sono gostoso, que descansa. O idoso tende a ter um sono mais superficial, não chega tanto nas camadas mais profundas do sono. Isso aumenta a chance de despertar durante a noite. Então tem um sono mais fragmentado, tendendo também a acordar mais cedo do que o habitual. Isso diminui a qualidade do sono, diminui a chance do idoso descansar e aumenta a propensão a cochilos durante o dia. Isso não quer dizer que o idoso normal vai ficar caindo pelas paredes durante o dia. Ele pode sim, às vezes, tirar um cochilo no meio da manhã, outro cochilo depois do almoço, coisa rápida, 10, 15 minutos, e o resto do dia estar alerta. Infelizmente, como vocês podem ver aqui, distúrbios do sono, né, ou alterações do sono mais importantes, afetam até 50% das pessoas com mais de 65 anos. Então, o sono é uma questão muito importante para todos nós, principalmente para o idoso, então que deve se prestar uma atenção especial nesse aspecto. Gente, então, eu falei para vocês do envelhecimento normal, vou dar umas dicas agora, alguns sinais de alerta de quando uma alteração no jeito do idoso se comportar ou de interagir pode ser sinal de alguma doença. Então, o ideal é que não chegue a esse ponto, né? Mas se alguma coisa dessas aqui acontecer, é hora de procurar um médico, de vir conversar aqui comigo, ou você procurar ajuda ou trazer o seu familiar. O ideal é que aconteça antes disso, né? De que as pessoas, quando começam a perceber qualquer diferença, procurem um médico, né? Estejam em acompanhamento para, se alguma coisa mais grave acontecer,
ou a gente tentar prevenir isso, né? Ou quando acontecer a gente fazer o diagnóstico o mais rápido possível, porque as chances de tratamento são melhores. Então, aqui basicamente eu vou dar alguns sinais de alerta que podem ser indícios de um início de uma demência, como a doença de Alzheimer, por exemplo, que um diagnóstico diferencial bastante importante nessa idade é a depressão. Então é muito comum de se confundir depressão com demência no idoso. Então vamos lá. Primeira coisa, perda de funcionalidade. Como eu disse para vocês, o idoso normal não deve perder funcionalidade. Ele pode ter um pouco mais de dificuldade, mas é para continuar fazendo as mesmas coisas do ponto de vista cognitivo. É lógico que isso vai depender bastante do corpo de cada um, né, de como o corpo está preparado para a velhice. Mas, se você sempre cozinhou bem, se o seu parente sempre cozinhou bem, é para continuar fazendo isso também na terceira idade. Se sempre tocou um instrumento bem, tocava piano bem, é para continuar tocando bem. A mesma coisa para dirigir, para cuidar das finanças. Se alguma coisa mudar nisso, né, a capacidade de usar o telefone, por exemplo, é um sinal de alerta. Então aquela pessoa que cozinhava super bem e de repente começa a se confundir com os ingredientes, começa a deixar queimar, coloca açúcar no lugar do sal ou vice-versa, isso é um sinal de alerta, tá bem? Outra coisa diz em relação à mudança de comportamento, e aqui a gente pode ter várias mudanças de comportamento, eu vou falar principais para vocês, tá? Então uma delas é mudança drástica no controle das emoções. Então a pessoa que fica com a emoção lábil, ou começa a rir à toa, ou começa a chorar à toa, perde aquele controle emocional. Isso é um sinal de alerta. Outra, mudança na personalidade. Então pessoas que tendem a ser mais introvertidas começarem a ficar extrovertidas, né? Começar a falar demais, começar a fazer piadinha fora de hora, começar a fazer brincadeirinha desagradável, ou ter um comportamento às vezes mais desinibido, mais tendendo para a sexualidade. Isso é um sinal de alerta. O contrário também, pessoas que eram mais falantes, mais desinibidas e começarem a ficar mais introvertidas, mais caladas, mais isoladas, também merece atenção. Comportamento também de começar a guardar coisa em casa, acumular lixo, acumular coisas que não vão ser usadas, que nunca, né, fez sentido ter em casa e de repente começa a trazer para casa. Um comportamento de acumulação que a gente fala, também é um sinal de alerta, merece ser avaliado. E uma coisa bastante comum e que passa muito despercebido, né? A gente vê na prática que tem muita gente em casa desse jeito, que a família demora para perceber e procurar ajuda, é a alteração de comportamento que a gente chama de apatia. Então guardem bem esse rostinho, porque a apatia é uma falta total de motivação. A pessoa fica indiferente ao ambiente, indiferente aos estímulos. Então é aquela pessoa que, se você deixar sentada no sofá, vai ficar lá por horas sem reclamar. Se você falar, vamos lá fora, ela vai falar, tá bom. Senta lá fora, vai ficar lá. Se você falar, vamos assistir um filme, tá bom, vai botar lá para assistir o filme, ela vai ficar lá quietinha. E uma característica é essa falta de expressão no rosto, né? Então a mímica, a expressão do rosto fica bastante diminuída. Isso pode ser confundido com depressão, mas é uma alteração de comportamento bastante comum nas síndromes demenciais, inclusive na doença de Alzheimer. Então isso aqui merece total atenção de vocês. Prestar bastante atenção também nos pensamentos dos idosos. Então eu tinha falado para vocês da mudança, né, no aspecto do trabalho, da família. Isso pode trazer repercussão para a vida do idoso, de ele começar a desenvolver alguns pensamentos negativistas. Então achar que perdeu o valor, que perdeu a utilidade, que não serve mais para nada, que não serve mais para a família, que o que ele faz não serve mais para nada, que ele não tem valor. Isso pode ser um sinal de depressão e merece toda a atenção, tá? Então, o idoso não deve ser triste, não precisa ser triste. Como eu tinha dito para vocês, o ideal é que o envelhecimento, né, seja só um processo, mais uma etapa da vida, que tem toda a chance de ser vivida com prazer, com alegria, com energia.
tá bem? Em relação ao sono e à vigília, então eu expliquei o sono normal para vocês. Uma outra coisa muito comum é de achar que aquele idoso que dorme muito durante o dia, que isso é normal. Isso é coisa da velhice. Não é, tá? Como eu disse, um cochilinho de manhã, um cochilinho à tarde, passa, né? Mas começar a alterar muito os horários do sono, então trocar, por exemplo, o dia pela noite, passar a noite acordado, perambulando pela casa e depois passar o dia todo dormindo, isso não é normal, tá? Também variações muito profundas durante o dia, parece que a pessoa está sempre sonolenta, não está prestando atenção nas coisas, dorme, daqui a pouco acorda, fica às vezes com a fala meio pastosa até. Isso pode ser um sinal de que esse idoso está doente, tá? Então merece também ser levado ao médico para ser avaliado. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bem? Esse é o primeiro vídeo de vários outros que eu vou fazer aqui, então eu conto com vocês toda primeira terça-feira do mês para trazer um assunto diferente aqui. E vocês também contem comigo. Agora eu vou ver aqui as dúvidas que apareceram, tá joia? Também vocês têm acesso ao meu e-mail, no meu site, meus telefones. Qualquer coisa, entre em contato comigo. É um prazer para mim dividir conhecimento e poder contribuir para o bem-estar de todos. Tá bem? Muito obrigado. Vamos ver as perguntas. Pessoal, que bom que vocês gostaram, bastante elogio ali, obrigado, legal. Perguntaram para mim como é que faz diagnóstico de Alzheimer e se eu trato Alzheimer. Tá, bom, então o diagnóstico de Alzheimer ele precisa de uma avaliação bem detalhada acerca das funções cognitivas, né? A principal delas, e geralmente aqui começa a ser alterada no Alzheimer, é a memória. Então a gente tem que ver, a gente faz alguns testes, né, isso em consultório, para avaliar como é que está a memória, como é que está a função executiva, o planejamento, a linguagem, as funções visoespaciais, né, como é que essa pessoa está lidando com as relações de espaço e principalmente a funcionalidade. Não existe demência, não existe doença de Alzheimer se não tiver alteração de funcionalidade. Então a pessoa tem que ter um prejuízo, né, na vida diária. Geralmente começa com atividades mais complexas, por exemplo, como dirigir, se orientar, né, andar sozinho na rua, preparar os alimentos, preparar as compras, cuidar das finanças. E isso pode ir progredindo até as atividades mais básicas, como por exemplo cuidar da própria higiene, né? Escovar os dentes, tomar banho, se locomover sozinho, preparar os próprios alimentos. Então isso tende a ser progressivo. Eu faço sim, né, o psicogeriatra, eu tenho esse treinamento para fazer diagnóstico de Alzheimer e qualquer outra demência e também para oferecer o tratamento de preferência o mais precoce possível. Vamos ver aqui outra. Tá, joia? Em relação ao sono, né? Então o que pode levar à alteração de sono no idoso? São várias as causas, tá? Então, por exemplo, transtornos, né, mentais relacionados às emoções, como por exemplo depressão, ansiedade, podem levar à alteração do sono. Então a pessoa deprimida
tende a ter um sono pior e às vezes acordar mais cedo ainda, né, do que aquela explicação que eu dei para o idoso. Então desperta, né, 2, 3 horas antes do horário que gostaria de acordar. Isso pode ser um sinal de depressão. Pessoas ansiosas também tendem a ter dificuldade para dormir, ficam com muitos pensamentos na cabeça, aquela sensação de que não conseguem desligar, vai para a cama e o pensamento fica circulando, ruminando na cabeça. Isso tende a atrapalhar no sono. As síndromes demenciais, né, umas mais, outras menos, mas também pode alterar aquilo que eu expliquei para vocês da arquitetura do sono e isso inclusive fazer virar completamente, né? Então aquilo que eu falei de dormir durante o dia e ficar acordado durante a noite, às vezes até com alucinações, de enxergar gente morta, por exemplo, isso pode acontecer. E a gente sempre tem que ver outras causas também para o sono. Então, uma causa bastante comum de alteração do sono é a apneia obstrutiva do sono, né? Quando aquela pessoa não consegue respirar durante a noite. Então, quem ronca muito, por exemplo, merece uma avaliação, né? Fazer uma polissonografia para ver se não tem apneia do sono, porque a apneia do sono ela é fator de risco para doença cardiovascular, AVC, por exemplo, pode antecipar a ocorrência de uma doença de Alzheimer e também pode piorar, né, o estado mental das pessoas por não permitir que a pessoa durma bem, descansa bem e falta oxigênio para o cérebro. Então essas são as principais questões relacionadas ao sono que a gente tem que avaliar. Pessoal, a gente vai terminar por aqui. Eu vou ver o resto dos comentários, tá? Vou tentar responder todos também. Vocês podem acessar o site, lá tem meu e-mail, me mandem e-mail, vai ser um prazer responder. Agora, dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. Eu vou preparar um material para vocês também bem bacana e contem sempre comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!